vindo os 6 tipos de obsessão e vamos ver agora essa obsessão complexa. A leitura veio a calhar da parte que a Karen deu agora, que justamente sobre as correntes de pensamento que nós temos. Dentro dessas correntes, de acordo com o nosso sentimento, nós vamos fazendo como fosse uma imantação entre essas correntes e vai se alinhando. Quando nós não conseguimos desvencilhar, desligar das obsessões, já as primeiras faladas por Kardec, simples, fascinação, subjugação, quando se chega na subjugação, aí não fez tratamento, aí ela começa a obsessão complexa. O que é obsessão complexa? Aí nós vamos ver, só deixa assim uma busca, né? Quem já ouviu falar? Quem sabe o que é? Só para a gente ter uma ideia assim, todo mundo compartilhar um pouquinho. O que seria a obsessão complexa? Por mais de um, ou a questão de... Aí tem vários, Agora a influência no físico, já no físico da pessoa, no comportamento. Isso. Aí, tá vendo? Todo inteligente é outra coisa, né? Só tem ela. Então, quando se ajeita, quando ela já inflige com maior intensidade, que afeta o físico, aí já é a obsessão complexa. Então, nós vamos ver com detalhe aqui, para a gente ver a teoria, né? Então, nós estamos buscando nesse livro, uma das bases. A base imediata é a obra de Kardec, é o livro dos médios, desde a página do item do capítulo 23, se não faz memória, do 23, itens 237 até 254, vai falar sobre a obsessão. Mas no livro dos médios não fala especificamente a palavra obsessão complexa. Mas Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, já no final das obras de coletânea de prece, ele tem uma observação que fala da obsessão, e quando essa obsessão se torna mais intensa, aí é necessário de ter um trabalho mais intenso. Esse mais intenso é além da subjugação. Então, é a obsessão complexa. Então, essa filosofia, assim também como as técnicas obsessivas e os planos nefastos, foram imediatamente absorvidos por esse espírito de ordem inferior. Ou seja, o espírito superior não vai fazer, não sei, então nós sabemos disso, né? Porém, com os mesmos objetivos, ou seja, de nos atrapalhar. Atualmente, esses espíritos formam verdadeiras legiões e suas técnicas de ataque juntos aos encarnados são. Aí tem as técnicas que eles usam, por isso que fala obsessão complexa, porque a complexidade vai da atividade que vai sendo feita. É igual a cirurgia. Às vezes você faz uma consulta simples, né? Você estava fazendo o exame das vistas da Ângela, né? Faz a sua vista está boa. Mas de repente botar, opa, parei, já precisa de cirurgia. Aí já é o quê? Já é uma técnica que vai ser trabalhada, talvez o próprio profissional faça na área, mas ele transmite para outro profissional, eu vou te indicar para um amigo meu que vai fazer. Então, essas técnicas, a espiritualidade, digamos assim, usando a palavra do pai João de Angola, que ele fala, o pai João de Aruanda, né, João Cubu, ele fala, meu filho, não são magos negros, não usa essa palavra, nem magos puros, são irmãos infelizes. Um dia eles irão acordar e estarão trabalhando junto com nós. Eu fico obrigado. Então tem chance. Quer dizer, nós temos chance, né? Com isso ele fala, dentro dessas técnicas, a implantação de aparelhos parasitas. E agora? Esses aparelhos parasitas, eles trabalham essas técnicas, estudam. A gente está aqui com a última tecnologia do momento, né? Imaginemos, eles lá estão 5 vezes mais na nossa frente. Então, quer dizer, não tem como esconder. Se a gente, aqui tem um livro do chinês que fala sobre o poder da guerra, né? Quando você quer combater o inimigo, vai primeiro conhecer o inimigo, conhecer como é que ele trabalha. Então, eles conhecem o que eles vão trabalhar. Com esse conhecimento, eles trazem o quê? Eu falei, eu já sei onde eu vou trabalhar aquele... Vai pegar as brechas para poder implantar aquele aparelho. Por que ele implanta esse aparelho? Porque hoje ele desenvolve essa técnica tão apurada que não precisa estar do lado, precisa adiante, não, vou estar aqui, vou no seu vídeo, ele está longe. É o Wi-Fi, né? É o Wi-Fi mais avançado. Falou, parece bem. Obsessão Wi-Fi. Então, onde ele estiver, ele está lá, o joystick dele, né, literalmente falando, manipulando, vai aqui para cá. Ok, você tem que fazer, ok, tá vendo? Se escorrega aqui não, vai. Aí depois,
não tem a proteção, não tem a vigilância, como foi da mensagem vigiar e orar, que Jesus falou, nesse sentido. A outra, implantação de larvas. Ou seja, o que é larva? Larva nós sabemos, para ter uma ideia do que são larvas, né? A gente imagina um coqueiro, né, cheio de coró, é um coró, né? Aquela larva alimentação que está fora da época de consumo, né? Não vou falar para não. E tem aqueles bichinhos que ficam se deliciando, né? Que na natureza nada se perde, né? Tudo se transforma. Então, quer dizer, você imagina aquilo implementado no perispírito de um de nós. Então, por isso que a pessoa sente coceira, inquieta, o pessoal está sempre atrapalhando. Como é que vai fazer isso aí, né? E tem também o sequestro de corpos astrais dos encarnados durante o sono. Eita! Sequestro de corpos astrais dos encarnados durante o sono, é quando nós desdobramos. Então, esses corpos espirituais, astrais, por exemplo, a gente pode fazer uma desse aí lá na frente, nós temos 7 corpos, né? Desde o físico, né? Aí nós temos o duplo etérico, que é que fosse uma capinha bem suave para forrar. Entre esse duplo etérico vem o perispírito. Aí vem o perispírito e tem a ligação do corpo mental. Aí tem o corpo mental inferior e superior. E depois tem o búdico ático, né? Esses corpos mental inferior é onde está registrado o DNA de todas as nossas ações. Então, muitas vezes, já teve caso, o pai João falando, que o corpo do médium está na UTI, o perispírito dele estava lá no tratamento do centro espírita, tratando, desdobrado, e o corpo mental inferior estava sequestrado do outro local com o esquife do irmão infeliz, para não dizer o mago negro. Você imagina a situação desse indivíduo. Tá assim, então, por exemplo, já parece que ele está na UTI. Meio cá. Meio cá. Depois, quando nós formos falar sobre a desobsessão, aí nós vamos falar como que esse trabalho, como esse resultado, né, como é que esse tratamento é feito, né, porque requer mais tempo de observação. Experiências laboratoriais para desenvolvimento de vírus. Então, muitos vírus que nós temos na humanidade inteira, muita gente não aceita, não admite, mas foi produzido pela astral inferior. E nós estamos imunes, com a ligação, né, da tela mental, os pensamentos infelizes, os pensamentos tristes, se ligou a inúmeros, né, liga também e vai fazer essa ligação. E todo o nosso campo magnético, tanto encarnado, desencarnado, planeta Terra, está envolvido na Mãe Gaia, ou seja, o magnetismo está em todos nós. Então, onde nós tivermos, se tivermos sintonia, a sintonia está de bem, né, vendo uma obra todo dia, estudando, fazendo a leitura, fazendo o evangelho, a vigilância, você está em outra sintonia. O contrário, também está em outra sintonia. Não deixe de ter uma assistência, né, entre aspas, nós temos os dois lados. Então, essas experiências laboratórias, os vírus desenvolvem, né? E temos também a magia negra na Idade Média, chamada de goécia. E tem a antigoécia, que é a desobsessão. E a goécia, porque era uma palavra latina utilizada, que é quando o pessoal utiliza essa goécia para fazer manipulação energética. Então, toda manipulação energética, nós sabemos que, independente que seja do negativo ou positivo, não deixa de ser magia. Porque nós temos um fluido cósmico universal, os grandes avatares, os grandes engenheiros siderais manipulam para o bem, né, o fluido cósmico universal e constroem planetas, exemplo Jesus, co-criador do planeta Terra, mais de 5 bilhões de anos atrás, e outras coisas mais no universo. Então, se eles têm condições de fazer isso, os magos também são estudiosos, né, não temos dúvida disso aí, altamente inteligentes, vem essas experiências inteligentes que eles trazem, esse conhecimento vem de outros planetas, a maioria vem de Capela, são os rebeldes, com inteligência lá em cima, mas a parte moral ficou a desejar. E ainda continua ainda, né? Agora tem uma equipe ali que vem dos planetas, lá, esse indivíduo era do meu planeta, eu vou levar ele de volta agora, está atrapalhando vocês aí, porque vocês vão entrar em outra sintonia, né? Então estão resgatando. E a equipe espiritual dos guardiões superiores estão fazendo, se esforçando, trabalhando 24 horas para eles fazerem um grão grosso, onde a diabrada toda está lá reunida, né? Para falar outra coisa. Até a Mônica usa isso também. E tem também a utilização de seres artificiais, que é a gênero. Isso aqui não é a palavra nova, porque Kardec já fala isso aí no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns, da Gênesis, né? E também na Revista Espírita,
vários, desde 1858 até 1861, se faz memória, são 8 volumes. Foram 12 anos seguidos que Kardec escreveu, complementando as obras que não, muitos assuntos não era assim muito mais especificado, mais intenso, e Kardec transferiu para uma revista que era editada todo ano, literalmente, né? Todo mês, e durante o ano fechava uma revista. Então ele fazia entrevista, conversar com as pessoas, os espíritos respondiam, trazia coisas mais detalhadas, assuntos mais alongados, né? Inclusive ele começando sobre a agenda. O que é a agenda? É quando o indivíduo, ele literalmente ele desencarna sem noção nenhuma, os irmãos infelizes o sequestram, manipulam suas energias e fazem digamos assim, uma cópia, literalmente, dele, e manipula ele, leva onde ele quer. Seriam clones. Isso, exatamente, seria um clone, e ele manipula e leva, e faz participa de reuniões, está no meio da gente, está no meio das reuniões de mercado de capitais. Um dia o pai João falou, você observa a foto, naquela reunião do Congresso lá dos Estados Unidos, faça uma foto antes e depois e veja aquele indivíduo lá no cantinho assim, e apareceu uma pessoa toda bonitinha de terno. Quando ele estava lá dentro, da reunião lá dentro, ele estava presente. Quando falaram, vou tirar uma foto lá fora, que era no sol, ele não aparece. E ninguém percebeu. Então veja bem, então, esse é a agenda. Existe uma assim, pelo que a gente ouve, vê escrito, ou falar, atualmente, um percentual muito grande da humanidade são o que eles chamam de corpos ocos. Isso. Sem espírito. Sem espírito. Seriam clones que estão sendo desenvolvidos há milhares de anos. Exatamente. Ocupando hoje cargos de alto nível, CEOs de empresa, governantes e tal. E manipulado por um terceiro. Então, quando eventualmente eu falar que atualmente nessa limpeza que nós estamos tendo hoje em dia, nesses últimos anos, morreram tanto, e quem não garante que a maioria, estão sendo levados. São clones que estão sendo já eliminados. Exatamente. Tanto faz, tanto feito, porque não tem espíritos. Na estatística global, foi nos falado pela uma extraterrestre, literalmente falando, quem já conhece, Xeliana, que nós temos 60% da humanidade dessas pessoas no meio de nós. Sem alma, sem nada. Por exemplo, não sabe se está. Mas assim, está vivendo a custo de quê? De uma ilusória, de manipulação, Então isso tudo está limpando, por isso que nós estamos em expiações. Né? Eu não queria falar nisso aí, mas o senhor teve coragem de falar isso. Por exemplo, pega um determinado país, que eu não vou mencionar aqui, que eu acredito que a maioria absoluta, 90, 90 e tantos anos, são formados por seres artificiais, esses clones. E trabalham também de jeito normal. É tão normal, natural, que você não percebe. Mas é fácil de identificar, não é difícil. A manipulação da energia, né? Então, no livro que nós estamos estudando, do Dr. Klaus, não há mais tempo, né? É esse livro que nós estamos apresentando, ele fala detalhes sobre o poder dos senhores das trevas. Então, eles têm poder para isso. Aí, na frente, nesse livro, aí já vai do Dr. Inácio Ferreira, junto com o pai João de Angola, né? Ele trabalha, que fala o seguinte, no livro Amor Além de Tudo, do Dr. Inácio Ferreira, psicografia do Vanderlei Oliveira, lá ele diz o seguinte, que a obsessão complexa é um processo de interação obsessiva profundo, muito além da subjugação, nós já falamos, comentando. Então ele é muito profundo. Lá na frente, no livro chamado Agora já é outro guardião, o pai João de Aruanda, no livro Legião, que ele vai falar lá sobre a obsessão complexa. Então a gente faz um apanhado, né? Esse livro a gente tem as aulas normais, com o lado colegiado, e para a gente participar das aulas tem que ter estudado o livro. Cada livro assim, ele é fininho de ler, né? 800 páginas, 400 páginas. Um pulinho.
E são 3 volumes dessa série, né? Tem o Senhor da Escuridão e tem a Besta, né? Chamada. E quem tem coragem de ler, leia, né? Agora, quem não tem base assim, estrutural, não tem a orientação da base de Kardec, a gente não é que não aconselha, né? Esse livro tem aí. Tem, né? Tem Aí, então leia. Aí ele é junto com o Ângelo Inácio. O Ângelo Inácio, ele é como se fosse paralelo a André Luiz no mundo espiritual. Só que o Ângelo Inácio, ele vai, junto com o pai João de Aruano, junto com o Raul, que é um médium de desdobramento, que é raro conseguir um médium de desdobramento para ir nessas regiões. E para ele ir, fica toda uma caravana de protetores em volta da sua casa, do seu lado, do seu trabalho, naquele momento que ele está desdobrado. Vigilante, guarda vigilante, literalmente os nossos irmãos guardiões mais próximos de nós é chamado dos Exus, né? Depois quem quiser interagir, vai ser agradecer falando de Exu falando, porque é realidade, não tem como fugir, né? Aí de nós, se não fosse eles que vigiam nossas portas, nossos caminhos, onde a gente vai, eles estão lá. Muita gente usa outros nomes, né? São protetores, tá certo. São os mentores, tá certo. Porque tem um preconceito envolvido aí, né? E o excesso de ortodoxismo nos atrapalha, né? Então, olha só. Aí o pai João falando para Ângelo: olha, Ângelo, meu filho, trabalhar como pai velho não é algo tão simples assim. Não basta ter acumulado experiência como escravo, tá vendo? Ou conhecer algumas mandigas e depois manifestar-se por aí fazendo benzições. Ele posicionou dele lá. Nosso trabalho é bem mais amplo e nossa preparação mais complexa. Verdade, a gente não tem como fugir. A fim de desempenhar bem as funções que abraçamos, temos de nos especializar, olha só, nos especializar em diversas áreas do conhecimento oculto. Diversas áreas do conhecimento. Já tem o conhecimento oculto. Quais áreas do conhecimento oculto? Tem diversas, né? Há que saber os detalhes da geografia astralina. Há de saber da geografia astralina. Então, a geografia astralina é a geografia onde fica cada região no espaço onde os irmãos estão atuando, que em alguns casos não se tem o endereço. Como é que eu vou pegar o endereço aqui da coluna do nosso coração, de Ramatiz? Como é que eu sei? A gente tem uma ideia do caso da coluna do nosso lar, que é sobreposta ao Rio de Janeiro, porque foi falado no André Luiz. Mas se a gente sair desdobrar aqui, você sabe lá? Tem endereço? Coordenada 27, não tem como, né? A espiritualidade sabe. É no ex. É no ex, né? Foi no ex, né? É o ex australiano. Aí tem que ser ex australiano, porque o ex não funciona não. Então com isso. Sim. Hoje, nessa fase final de transição, grande parte, talvez a maior parte, desses espíritos malévolos já foram encaminhados. São regiões. O mundo astral, então, o umbral está bem esvaziado. Esses, digamos assim, espíritos malévolos, eles têm condições de atacar uma pessoa qualquer que se vigia e se o ataque dele se manifesta ou não. Porque Jesus foi atacado? Pois é, mas isso há 2000 anos atrás. Agora, mas em 2026 a situação é totalmente distinta. Lá ele veio para trazer o amor, introduzir o amor nos 10 mandamentos, que não tinha. Então, mas hoje, sim. Quando a gente manifesta, por exemplo, tivemos um cara pego, um pedófilo qualquer. Eu acho, que nem o minha, observando, lendo e tal, que um espírito como esse, que tem 3 chakras, que não tem mais que 3 chakras, porque esses ocos, esses ocos, não tem 7 chakras, pelo menos, tem 3. Então, são os mais físicos. Provavelmente.
Então, o que acontece? Um indivíduo desse, que não é humano, não é humano. Eu entendi. Então, tanto faz. Vou ver uma coisa. Ele desaparecer, com perdão da palavra, jogar uma bomba em cima dele. Mas só que é o seguinte, quando Kardec fala lá no livro dos Médiuns, sobre a questão das influências do conceito dos irmãos, ele fala, olha, você pode aparecer para um espírito? Pode. Parece. É permitido. Você pode manipular um remédio, a pessoa beber, se tiver, pode. É permitido. Nessa toada, você pode manipular um veneno para matar alguém? Pode. Mas não é permitido. A espiritualidade não permite. Superior. Então, quer dizer, durante o tempo dos espiritualistas, né, entendi. Então, um corpo só se for permitido, porque em volta disso aí, a maioria fica na ilusão achando que eles estão dominando. Mas pela cercanias em volta, né, nós temos a espiritualidade superior. Aí de nós se não fosse isso. Aí sim, mas eles não têm permissão. Por quê? Porque eles estão num processo de evolução em conjunto com a humanidade. Eles aproveitaram a oportunidade aqui, não aproveitaram para sua erguer, fazer o seu processo evolutivo. Se não conseguem, vão para um plano paralelo onde eles estacionaram. Durante muito tempo. E quem que criou esses agêneros aí? Seria os... Não, é a criação dos próprios magos negros. Eles desenvolvem, como eles têm o fluido cósmico universal, eles têm a inteligência de manipular e pega essas energias, a energia negativa do nosso ectoplasma, porque ele não faz isso sem ter energia do médium. Nós damos ectoplasma negativo também. Assim como tem a oração positiva, tem a oração negativa também. Ou seja, eu estou aqui fazendo oração, mas eu quero que fulano bateu no meu carro, eu quero que se dane, não sei o que, está maquinando aquela energia negativa, está fazendo uma oração negativa. E pode acontecer, mas desde que seja permitido para aquele momento o processo evolutivo, aí tem outra artimanha, né, que a gente que... Durante muito tempo, espiritualistas e espíritas viram-se diante da realidade patente da obsessão. Quer dizer, desde quando o mundo é mundo, né? Porque não foi o espiritismo e nem Kardec que criou a obsessão e nem criou os espíritos. E muito pelo contrário, né? Através deles foi criado o espiritismo. Então, desde quando... porém, considerado apenas os tipos clássicos, como o mundo, já falamos, obsessões, cujos agentes são respectivamente o mundo espírito e dois ou mais dele. Já foi falado na passada, né? No entanto, ao enveredar as investigações psíquicas, os encarnados mais estudiosos notaram que outra metodologia vinha sendo empregada pelas sombras. Então, quer dizer, o pessoal está estudando, né? Trazendo para nós informações. Surgiram as primeiras observações quanto às obsessões complexas, que exigiam nova abordagem, além da consagrada técnica de conversação fraterna ou doutrinação. Ou seja, nessa fase nós vamos ver lá da frente, depois de outra oportunidade, sobre a desobsessão da obsessão complexa. Nós vamos falar só sobre a obsessão, porque é outro assunto, demora mais um pouquinho. Entre as diversas ferramentas verificadas para instaurar o quadro obsessivo, ferramentas, né? Descobriu-se então, embora a redundância admite o fato, a existência de seres, vai corroborar o que o senhor falou, de seres artificiais gerados em laboratório, então onde foi gerado, né? Do submundo astral, que é a hóstia da maldade. Então esses são literalmente maldosos, literalmente, juntamente com aparelhos parasitas, que pegam os aparelhos parasitas e vão trabalhando. Implantes de chips, né? Projeções de campos de força magnética de ação contínua. Tais elementos acabam provocando desarmonia nas células físicas dos encarnados, até mesmo causando processos cancerosos. Olha só. Sobretudo, são processos obsessivos que fogem à definição clássica. Qual é a definição clássica? Que Kardec deixou nas 3 obsessões. Simples, né? Fascinação e subjugação. Então, quando fala obsessão complexa, tem criança aqui, né? Tem só os seres encarnados, mas são espíritos evoluídos. A gente não tem pessoas que gostam de ver essa imagem, né? Muito forte, não, mas isso é realidade. Então, esse implante aqui,
Está vendo aqui? Eles movimentam, eles ficam ligados ao perispírito, eles ficam aqui porque está a imagem parada, né? Mas se a gente observar, que é médico, ele fica assim, ele fica com o movimento igual o chakra se movimenta. Ontem eu estava lá no médico conversando com irmãos, corporado, né, psicofonia, e do nada eu percebi um cone. Será que estou imaginando, né? Mas o vídeo literalmente aqui, ele sai alto e vai funilando. Naquilo ali é a energia do chakra que está fazendo a comunicação, ligando. Então esse chakra, esse movimento ali também e pega as partes principais. Desse primeiro aqui, ó, ele vai pegar, vai fazer a ligação com todos os gânglios nervosos, aí agir na coluna inteira. Tem pessoas que dormem e falam, eu estou cansado, parece que passou um trem em cima de mim, estou todo duro. Não é o caso, mas pode ser que esteja, né, sobrecarregado com energia. E a outra mais sutil ainda, que é nas peles, no implante da pele. Aparece de repente uma ferida, você coça, né, não vê nada. De repente começa com essa dorzinha, vai lá no médico, faz a bateria de exame, não tem nada aqui. Está lá, porque está em outra dimensão. E aqui os mais, digamos assim, o mais intenso, quando ele trabalha com o cérebro e atinge as glândulas e vai diretamente no plexo coronário, que é onde faz a ligação respiratória maior. Então ele pega esse aí e faz a junção com as glândulas, principalmente pineal, e aí ele faz a manipulação mais intensa, onde tem essas pessoas que andam sem noção, sem se conectar, então quer dizer, é onde necessita, que esse aí é a obsessão completa, que é a magia, literalmente falando, né? Então a Goécia é considerada a magia negra, né? A Goécia, essa aqui é a parte mais teórica, eu vou passar bem rápido, a gente não perder tempo, mas depois eu mando, né? Eu mando esse slide, eu distribuo aqui para a gente contribuir para o aprendizado, né? A Goécia ou Goétia, né? Ainda também magia goética, é um nome para a prática de mágicas, né? Que são vistas como não naturais, proibidas ou diabólicas. Ares Goécia, a arte da Goécia, que aparece como primeira seção de Grimório, né, no século. Isso aqui é um estudo do material que ele veio trazer lá da chave de Salomão. Então, isso aqui é um estudo mais aprofundado lá da antiga, lá da Idade Média, inclusive é estudado com o pessoal da Rosa Cruz estuda, o Soteria estuda, a nossa Maçonaria também tem muito isso aí. Então, a chave menor de Salomão é como se fosse um estudo aprofundado dessa ramificação da manipulação do fluido cósmico universal, que é a Goécia. E foi usado posteriormente para a neoplatonismo, né, para referir a baixa magia. Então, eles pegaram tudo, falavam baixa magia, é magia dele, porque alta magia, recebe magia, mas tudo bem. Então, quando se faz esses implantes, aí quando eles é intensificado, ele envolve todo o nosso corpo, desde a coronário, né? E vai se estender na coluna inteira e chega nos nossos membros. E muitas vezes a pessoa começa a ter doenças literalmente que não tem mais cura, vai degenerando, não tem como se melhorar. Mas por que isso aconteceu? Aí é outro caso, vou entrar em detalhe, aí vai ver a vida.